Lembro como se fosse ontem o dia em que comecei a reparar no espantalho. Moro numa área rural, onde o tempo parece congelado e a rotina da vida é previsível. Amanhece cedo, anoitece em silêncio e entre as duas coisas, o trabalho no campo nunca para. Eu cresci aqui e nunca fui de acreditar em histórias de assombrações ou espíritos. Tudo isso parecia muito distante da realidade dura do dia a dia. Mas o que aconteceu nas últimas semanas mudou completamente essa visão. Tudo começou de forma tão discreta que no início nem dei importância. No fim do mês passado, um novo espantalho apareceu em uma das fazendas vizinhas, a uns 200 metros da minha casa. A estrutura era comum, feita de palha, com roupas velhas e desbotadas, mas a cabeça era o que me deixava inquieto. Não era apenas uma abóbora ou um saco de pano, mas uma espécie de máscara com um sorriso grotesco, desenhado com tinta preta. Era estranho, mas o tipo de coisa que você tenta ignorar. Afinal, o que poderia ter de estranho em um espantalho? Mas ao longo dos dias, algo parecia errado. Não sei explicar ao certo, mas a cada dia que passava, eu sentia que aquela coisa estava mais perto da minha casa. Era como se, de algum modo, o espantalho estivesse se movendo sozinho. Num dia, ele estava a uma boa distância, quase no limite do campo. No outro, parecia estar um pouco mais à frente. Na primeira vez que notei isso, pensei quem poderia estar trocando o espantalho de lugar para assustar os vizinhos. Talvez alguma brincadeira idiota de adolescentes. Mesmo assim, senti um arrepio ao encará-lo. De longe, ele parecia sorrir de um jeito quase ameaçador. Eu tentei ignorar, voltando ao trabalho, mas naquela noite tive pesadelos. No segundo dia, o espantalho parecia ter avançado mais alguns metros. Ele estava posicionado perto de uma velha árvore morta, com os galhos retorcidos como dedos de um cadáver, apontando para o céu. Eu quis rir de mim mesmo, porque a ideia era ridícula. Espantalhos não se movem, e eu sabia disso. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim insistia que eu deveria observar aquilo com mais atenção. Na terceira noite, eu estava colocando os cachorros para dentro, quando vi a figura sombria no meio do campo, mais perto que no dia anterior. As luzes do quintal iluminavam o rosto do espantalho de forma sinistra, e o brilho de seus olhos, que eu jurava que eram só pedaços de pano preto costurados, parecia real, quase vivo. Eu senti uma presença me observando, e o desconforto me fez voltar para dentro, trancando todas as portas e janelas. E aí? Uma pequena pausa. Se você chegou até aqui e está sentindo aquele calafrio, é um ótimo momento para lembrar que você pode se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar essa história com seus amigos. Vai ajudar muito para que mais pessoas possam ouvir essa história, porque no fundo, ela pode servir de alerta. Você nunca sabe o que pode estar vigiando você. Bom, voltando à história. Naquela noite, eu não consegui dormir direito. Cada vez que fechava os olhos, via o espantalho se movendo lentamente em minha direção, como se estivesse deslizando pelo campo sem fazer barulho, enquanto aquele sorriso grotesco continuava estampado no rosto. Acordei suado várias vezes, com o coração disparado, mas tentava me convencer de que era só uma paranoia. Uma coisa tão boba quanto a ideia de um espantalho andando pelo campo. No entanto, na manhã seguinte, minha primeira reação foi olhar pela janela, em direção ao campo vizinho. E lá estava ele, ainda mais perto da cerca que separava minha propriedade da fazenda ao lado. Naquela altura, ele estava próximo demais para ser só coincidência. A inquietação virou uma espécie de medo mudo. Uma angústia que eu não sabia explicar. Saí de casa determinado a verificar de perto. Peguei minha lanterna, mesmo que fosse dia, e fui em direção ao espantalho com passos firmes, mas no fundo, uma parte de mim queria desistir e voltar para casa. Quando me aproximei, senti um cheiro forte de palha úmida misturada a algo que parecia podre, como carne em decomposição. Aproximei a lanterna da máscara e percebi detalhes que antes não havia notado. As costuras que formavam um sorriso grotesco estavam sujas, quase manchadas com algo que parecia tinta escura ou sangue seco. Meu estômago deu um nó. De repente ouvi um estalo. Me virei rapidamente e nada. Apenas o silêncio do campo, mas um silêncio que parecia denso, quase pulsante. A sensação de ser observado era intensa, e eu sabia que não havia mais ninguém ali. Engoli em seco, dando um passo para trás, tentando afastar a ideia de que aquela coisa, de alguma forma, estivesse vivendo ou me olhando. Mas a sensação era inegável. No dia seguinte, chamei meu vizinho Joaquim,
um senhor já de idade que morava um pouco mais afastado, para perguntar se ele sabia alguma coisa sobre o espantalho. Joaquim era daqueles que conhecia cada pedaço daquela terra. Ele ficou me ouvindo em silêncio, franzindo a testa enquanto eu contava sobre o espantalho que parecia se mover. Ao fim da história, ele soltou um suspiro e fez um longo silêncio, como se estivesse pesando as palavras antes de responder. Esse espantalho apareceu há algumas semanas, ele disse, baixo, quase murmurando. Mas garoto, você não foi o primeiro a perceber. Alguns vizinhos também notaram, mas preferiram ficar quietos. Um deles, o João, até mudou o espantalho de lugar depois de perceber que a figura estava cada vez mais perto da casa dele. As coisas começaram a piorar de noite. Numa madrugada, fui acordado por um barulho estranho no quintal, como o farfalhar de folhas secas sendo esmagadas. O coração disparou e, em silêncio, fui até a janela. Lá estava ele mais perto ainda, quase na beira do quintal. Parecia que, mesmo sem movimento algum, o espantalho estava virado em minha direção, observando. Eu passei horas olhando para ele, tentando entender se aquilo era só uma paranoia crescendo na minha cabeça. Quem iria querer mexer com o espantalho e trazê-lo para perto da minha casa? Eu era só um homem comum, sem inimigos e sem grandes segredos. Mas no fundo, algo dizia que o que estava acontecendo não era obra de nenhum vizinho. No terceiro dia, o espantalho estava praticamente ao lado da cerca do meu quintal. Naquela noite, tranquei todas as portas e fui para o quarto, sentindo uma pressão no peito, uma sensação que eu nunca tinha experimentado. Era como se o medo estivesse se infiltrando pelas paredes. Mal consegui pregar o olho, esperando por qualquer sinal de movimento lá fora. Em algum momento devo ter cochilado, porque ao amanhecer eu acordei de sobressalto e corri até a janela. O espantalho estava exatamente no mesmo lugar de antes, parado, mas algo estava errado. A cabeça dele tinha se virado, ficando diretamente na direção da janela do meu quarto. Era um pequeno detalhe, mas suficiente para me deixar sem chão. O mais estranho é que eu não tinha contado para ninguém sobre isso, e mesmo assim, no fundo, eu sabia que tinha algo pessoal naquela figura grotesca. Talvez o medo estivesse começando a mexer com minha cabeça. Mas tudo dentro de mim me dizia que eu precisava fazer alguma coisa. Decidi que naquela mesma noite, ia até lá fora, armado com uma lanterna e um facão, e ia investigar de perto. Esperei a noite cair, com o facão ao meu lado e a lanterna pronta. O silêncio no noite é diferente de qualquer outro lugar. Cada pequeno som parece amplificado e você começa a notar detalhes que nunca perceberia durante o dia. Eu estava sozinho na casa e o silêncio parecia pesar. O único som que eu ouvia era o tic-tac do relógio da cozinha. Lá fora, a escuridão era completa e a única coisa visível era o vulto do espantalho perto da cerca. Respirei fundo, tentando ignorar a sensação de que estava prestes a fazer algo que não devia. Mas minha cabeça já estava tomada por perguntas, e eu sabia que não ia conseguir dormir enquanto não resolvesse aquilo. Então, peguei a lanterna, o facão e saí. Quando pisei na grama do quintal, um arrepio percorreu minha espinha. Não sei se era o frio da madrugada ou se o medo estava me pregando peças, mas minhas mãos começaram a suar. Avancei com passos lentos, iluminando o chão, até que a luz finalmente alcançou a figura do espantalho. Agora de perto, era ainda mais assustador. Aquele sorriso grotesco, desenhado com traços grossos e imperfeitos, parecia me encarar de forma zombeteira. Mas o que me incomodou de verdade foram os olhos. Eu sempre pensei que eram apenas 2 buracos com retalhos escuros costurados, mas de perto eles pareciam profundos, quase como órbitas vazias que de algum modo conseguiam me encarar de volta. Fiquei ali parado, estudando cada detalhe, quando de repente um ruído baixo soou atrás de mim. Um estalo, como se alguém tivesse pisado num galho. Girei a lanterna rapidamente, iluminando o campo ao redor, mas não havia nada. Só o vento leve que parecia brincar com a minha atenção. Respirei fundo e voltei a olhar para o espantalho. Decidi que já era suficiente. Aquela coisa estava me perturbando mais do que eu podia aguentar. Então, levantei o facão com a intenção de cortar os fios que o prendiam e derrubar aquilo de uma vez por todas. Mas, no exato momento em que fiz isso, senti uma resistência estranha na lâmina, como se algo estivesse segurando o facão. Soltei um grito involuntário e recuei, com o coração disparado. Olhei para o espantalho de novo, e foi aí que percebi um detalhe que me gelou por completo. As mangas da camisa, que antes estavam vazias e flácidas, agora pareciam inchadas.
como se houvesse algo dentro delas. Respirei fundo, tentando acalmar minha mente, dizendo a mim mesmo que era só um pedaço de palha e pano. Mas minha respiração ficou pesada, e eu senti o coração pulsando como um tambor. Naquela noite não consegui derrubar o espantalho. Voltei para casa, apavorado, trancando todas as portas e janelas. Mas, quando fui checar a janela do meu quarto uma última vez, não consegui evitar um grito contido. O espantalho estava ainda mais perto da casa, posicionado bem na entrada do quintal. Naquela noite, mesmo exausto, o sono não veio. Minha mente revivia cada detalhe do que eu tinha visto. Os braços do espantalho pareciam preenchidos, e eu não conseguia afastar a ideia de que não estava sozinho naquela escuridão. O relógio avançava, mas o tempo parecia imóvel. Eu estava sentado na beira da cama, com o facão nas mãos, esperando por qualquer sinal de movimento do lado de fora. Lá pelas 3 da manhã, ouvi novamente o mesmo ruído que tinha escutado antes. O som de passos leves, quase abafados, na grama. Minha respiração ficou curta e entrecortada, e me levantei da cama lentamente, indo até a janela com a lanterna. De lá, tive uma visão parcial do espantalho, parado na mesma posição, mas algo estava diferente. Agora a cabeça dele estava levemente inclinada para o lado, como se me observasse de forma inquisitiva. Fiquei paralisado, tentando processar aquilo. Quem teria movido a cabeça? E mais, quem estaria por ali no meio da noite para fazer esse tipo de brincadeira? Minha mente, por mais racional que tentasse ser, não conseguia encontrar uma explicação lógica. Era como se eu estivesse sendo pressionado a admitir que havia algo sobrenatural naquela figura. Com a lanterna em mãos, saí do quarto, descendo as escadas devagar e tentando fazer o mínimo de ruído possível. O chão de madeira rangia a cada passo, mas eu não podia voltar atrás. Se tinha alguém ali fora, eu precisava saber. Fui até a porta da frente, destranquei-a com cuidado e, com o facão bem seguro, abri a porta. A noite estava fria e um nevoeiro baixo cobria o chão, criando um ambiente ainda mais estranho e sombrio. Caminhei até a borda do alpendre, a poucos metros do espantalho, iluminando o chão ao redor. A figura continuava imóvel, mas agora eu sentia que havia algo mais ali. Não conseguia ver ninguém, mas era como se uma presença invisível me cercasse, sufocante, como um peso invisível sobre meus ombros. Dei alguns passos adiante, mantendo a luz da lanterna focada na cabeça do espantalho. Foi então que notei algo que fez meu sangue gelar. Havia manchas escuras na camisa dele. Eu tinha certeza de que antes as roupas eram apenas velhas e empoeiradas, mas agora pareciam sujas, como se tivessem sido esfregadas em terra molhada ou sangue seco. Um calafrio percorreu meu corpo. Aquele detalhe, apesar de pequeno, era o suficiente para transformar todo o cenário em algo mais ameaçador. Comecei a recuar, pensando em voltar para casa, quando ouvi um som mais forte, um rangido longo e agudo, como uma porta de madeira sendo aberta. Olhei ao redor, mas não consegui identificar a origem do ruído. Era como se viesse de todos os lados. De repente, uma sensação de pânico tomou conta de mim, e eu decidi que precisava acabar com aquilo. Não importava o que fosse, eu ia destruir o espantalho naquela mesma hora. Respirei fundo e levantei o facão, me aproximando com firmeza. Quando estava a poucos passos, ouvi uma voz baixa, sussurrada, vinda do nada. "Por que me observa?" Congelei. A voz era quase inaudível, mas era real. Olhei ao redor, procurando uma explicação, mas estava sozinho no meio do campo. O espantalho continuava parado, mas algo dentro de mim dizia que aquela pergunta tinha vindo dele. Meu corpo travou. A pergunta ecoava na minha cabeça. Por que me observa? O sussurro parecia ter saído de todos os cantos ao mesmo tempo, como se o próprio vento estivesse falando comigo. Eu sabia que estava sozinho, sabia que não havia ninguém ali para brincar com a minha cabeça, mas não conseguia afastar a sensação de que não era só uma questão de medo. Era como se aquela figura grotesca estivesse tentando se comunicar. Segurei o facão com mais força, mas agora minhas mãos estavam trêmulas. Tentei racionalizar. Talvez eu estivesse ouvindo coisas, talvez minha mente estivesse me pregando peças depois de tantas noites mal dormidas. Era apenas um espantalho, um amontoado de palha e roupas velhas. Com essa ideia em mente, respirei fundo, forçando as pernas a darem mais alguns passos. Quando cheguei a uma distância de um braço, levantei o facão e, com um movimento firme, atingi o espantalho no ombro. A lâmina encontrou uma resistência estranha, um pouco diferente do que eu esperava. Havia algo mais denso debaixo daquelas roupas.
Com um puxão, retirei o facão e a camisa do espantalho se rasgou, revelando uma mancha escura que parecia ter penetrado nas palhas, como se algo tivesse sido derramado ali e secado. Iluminei o rasgo com a lanterna e, para meu horror, não era apenas sujeira, parecia sangue. Sangue seco impregnado no tecido e misturado à palha. Eu recuei um passo, a respiração se acelerando e o suor frio escorrendo pelas costas. Meu coração parecia estar na garganta, e por um instante cogitei correr para casa e esquecer tudo aquilo. Mas minha mente já não me deixava em paz. Se aquilo era uma brincadeira de mau gosto, quem faria algo tão bizarro? E por quê? Eu não tinha inimigos, não tinha problemas com ninguém ali. Aquela decisão de me aproximar do espantalho agora parecia um erro que eu talvez não pudesse desfazer. Mas eu precisava entender. Respirei fundo e, com a lanterna em uma mão e o facão na outra, puxei o braço do espantalho, tentando soltá-lo da estrutura de madeira em que estava preso. Conforme puxava, ouvi um som peculiar, como se algo estivesse sendo arrancado com esforço. E então, quando finalmente soltei o braço dele, um peso caiu da manga. Algo que não era palha. A lanterna iluminou o chão e minha visão confirmou o que meu instinto já suspeitava. Dentro da manga do espantalho, caído agora no chão de terra, havia um osso. Meu estômago revirou e levei alguns segundos para assimilar a cena. Não era um pedaço de madeira nem um galho, era um osso humano. Parecia antigo, amarelado pelo tempo, mas tinha marcas de tecido seco, como se tivesse sido embalsamado ali dentro há anos. Recuei novamente, meus olhos arregalados, enquanto tentava fazer sentido daquela descoberta. Naquele instante, a realidade que eu tanto queria manter parecia se desintegrar. Minha mente se enchia de perguntas. Quem teria colocado aquilo ali? E mais importante, por que agora, tão perto da minha casa? Foi então que lembrei de algo que o velho Nestor havia mencionado uma vez, sem muito detalhe. Ele comentou que aquela parte do campo tinha história. Anos atrás, antes da fazenda ser do avô dele, o terreno era utilizado por uma família que guardava segredos. Aquelas palavras do Sr. Nestor agora faziam sentido de um jeito assustador. Eu nunca tinha dado muita atenção ao que ele chamava de segredos, achando que era só uma daquelas histórias de gente velha que vive do passado e das lendas da região. Mas, ao ver aquele osso diante de mim, uma imagem começou a se formar na minha cabeça, como se partes de um quebra-cabeça antes sem sentido agora se encaixassem. O osso caído no chão, as manchas de sangue seco na camisa do espantalho, a presença inquietante que eu sentia desde o primeiro dia. Tudo parecia parte de algo maior. Mas quem teria ido tão longe para transformar um espantalho em algo macabro? E por que essa figura estava se movendo, cada vez mais próxima da minha casa? Decidi que já era demais. Aquela coisa não podia continuar ali. A cada corte, mais palha e restos estranhos caíam no chão. Em um dos golpes, acabei cortando a cabeça do espantalho e a máscara, aquela face deformada e sorridente, caiu, revelando algo ainda mais estranho. Dentro da cabeça do espantalho havia um amontoado de palha misturado a pequenas fitas, velhas e desgastadas, como se alguém tivesse amarrado algo ali dentro. Peguei uma das fitas com cuidado, iluminando-a com a lanterna. Ela estava coberta de manchas escuras e, ao desdobrá-la, percebi que era uma tira de pano, cheia de inscrições que eu mal conseguia entender. Palavras borradas, símbolos toscos, como se fossem feitos por mãos inexperientes. Senti o chão girar. Será que alguém tinha feito algum tipo de ritual com aquele espantalho? Aquilo explicaria as coisas, mas também tornava tudo ainda mais aterrorizante. Estava claro que ele não era só um objeto, mas sim algo mais sinistro, um receptáculo de intenções que eu ainda não conseguia compreender. E essas intenções, de alguma forma, pareciam diretamente direcionadas a mim. Meu pensamento foi interrompido por um som vindo do interior da minha casa. Um estrondo, como se alguma coisa tivesse caído ou sido derrubada. Gelei. A porta estava aberta, e o vento soprava para dentro, movendo as cortinas. Larguei o espantalho destruído no chão e corri em direção à casa, o coração batendo descontrolado. Quando entrei, a cena que me esperava me deixou paralisado. Todos os quadros da parede estavam tortos, virados em ângulos estranhos, como se alguém tivesse passado a mão por eles. Os móveis, que eu tinha certeza de que estavam no lugar antes de sair, agora estavam ligeiramente movidos, como se fossem tocados por alguém que não queria ser percebido. Na cozinha, um dos copos que eu deixara sobre a pia estava no chão, quebrado em pedaços.
A única coisa que me veio à cabeça foi o espantalho. Eu sentia, de algum jeito inexplicável, que ao atacá-lo lá fora, eu tinha cruzado uma linha invisível. Uma linha que eu talvez não devesse ter ultrapassado. O silêncio na casa estava pesado, opressor. A escuridão parecia ainda mais densa. E então ouvi novamente o mesmo sussurro. Desta vez, porém, ele vinha de dentro da minha casa, e as palavras eram claras. Você deveria ter deixado ele em paz. Meu corpo congelou. A voz era fria e baixa, e cada palavra parecia se arrastar pelo ar, penetrando minha mente e meu corpo como uma faca. Eu olhava ao redor, tentando identificar de onde vinha o som, mas parecia não ter uma origem definida. Era como se a própria casa estivesse falando. Cada fibra do meu corpo gritava para eu sair dali, mas minhas pernas estavam paralisadas. No silêncio que se seguiu, cada pequeno ruído, no estalo da madeira, o sussurro do vento, o tic-tac do relógio, soava ameaçador. A sensação de ser observado era quase insuportável, e eu sabia que não estava mais sozinho. Algo ou alguém estava ali comigo, e tinha uma presença pesada, desconfortável, quase hostil. Respirei fundo, tentando manter o controle. Caminhei até o espelho na sala, na esperança de ver alguma coisa atrás de mim, talvez uma sombra ou qualquer indício de presença. Mas tudo parecia normal, exceto por um detalhe que quase me fez perder o equilíbrio. No espelho, atrás de mim, havia uma marca estranha, uma mancha escura. E conforme olhei mais de perto, percebi que a forma lembrava vagamente uma mão. Era como se alguém tivesse pressionado a palma contra o vidro. Mas, ao invés de uma impressão nítida, era uma sombra, como se fosse uma marca antiga, gravada na superfície. Afastei-me, com o coração disparado. Cada instinto me dizia para sair da casa, mas uma parte de mim, tomada por uma mistura de curiosidade e desespero, precisava entender o que estava acontecendo. Decidi então fazer algo que não sabia se ajudaria, mas que parecia a única opção. Voltei até a porta e olhei para o campo, onde o espantalho desfigurado ainda jazia no chão. Peguei o facão e fui até ele, determinado a desfazer o que eu tinha começado. Chegando perto, percebi que ele estava ainda mais detonado do que eu lembrava. A palha espalhada pelo chão, as roupas rasgadas e os restos dos ossos que eu tinha encontrado agora pareciam ainda mais sinistros sob a luz pálida da lua. Comecei a recolher tudo, oscilando entre a ideia de enterrá-lo ou simplesmente jogá-lo fora, bem longe dali. Decidi enterrá-lo. Se aquilo tinha algum tipo de energia ou algo que prendesse essa entidade ao espantalho, eu precisava tentar. Cavei no chão com as mãos, sujando-as de terra úmida. Coloquei cada pedaço de palha e as roupas no buraco e, por fim, os ossos. Quando terminei, joguei terra por cima e me levantei, sentindo o peso da tensão se aliviar, ainda que minimamente. Mas ao me virar, quase engasguei de susto. A poucos metros de mim, junto à cerca, uma figura estava parada. Por um segundo, achei que fosse alguém da vizinhança, algum curioso ou até mesmo o velho Nestor. Mas quando a luz da lua iluminou o rosto da figura, percebi que era algo pior. Era um rosto que parecia ser humano, mas algo estava errado, distorcido de maneira sutil e perturbadora. O sorriso, o mesmo sorriso torto do espantalho estava ali, e os olhos, afundados e sombreados, me observavam com uma calma que me gelou o sangue. Eu não conseguia me mover. Era como se estivesse preso em um pesadelo, incapaz de correr ou gritar. A figura deu um passo em minha direção, e só então, como um reflexo desesperado, meus pés finalmente responderam. Corri em direção à casa, tropeçando e quase caindo, até conseguir entrar e trancar a porta atrás de mim. Minha mente tentava processar o que tinha acabado de ver, mas tudo parecia impossível, surreal. De alguma forma, enterrar o espantalho não tinha resolvido nada. Se algo estava preso, naquela figura agora parecia livre, e essa ideia me aterrorizava profundamente. Naquele momento, percebi que eu estava sendo seguido por algo que não estava mais limitado a um espantalho. Algo que parecia pessoal, como se tivesse um propósito em me atormentar. Na quietude da casa, a voz sussurrada ecoou novamente, fria e próxima, bem ao lado do meu ouvido. Você me viu, e agora eu vejo você. A partir daí, nada mais parecia seguro. Aquela frase ressoou na minha cabeça, enquanto eu tentava de algum jeito entender o que estava acontecendo. A casa, antes tão familiar, agora parecia um lugar estranho e hostil. Cada sombra, cada canto, parecia esconder algo à espreita. Comecei a questionar minha sanidade, a me perguntar se tudo aquilo não era apenas um delírio. Passei o resto da noite sentado no canto da sala, facão nas mãos, os olhos fixos na porta e nas janelas,
atento a qualquer movimento. Minha mente se agarrava a um único pensamento. Eu precisava sobreviver até o amanhecer. O que quer que fosse aquela coisa, parecia mais forte durante a noite. A luz do dia talvez trouxesse alguma proteção, uma distância segura da escuridão. As horas se arrastaram e, aos poucos, o céu começou a clarear. A luz da manhã invadia o campo lá fora, e com ela, a sensação sufocante de presença parecia desaparecer. Finalmente me permiti respirar um pouco mais aliviado, acreditando que ao menos por um momento estava seguro. O espantalho estava enterrado, e o campo, agora à luz do sol, parecia vazio. Tudo indicava que aquilo podia ter acabado. Decidi que precisava falar com Sr. Nestor, o único que talvez soubesse algo sobre o passado daquele lugar. Andei até a casa dele, atravessando o campo com passos rápidos e furtivos, ainda sentindo aquela sensação de ser observado. Bati na porta e ele abriu quase imediatamente, como se já esperasse por mim. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele me fitou com um olhar sombrio e enigmático. "Você viu o espantalho, não foi?" Ele perguntou, a voz baixa. Assenti, tentando manter a calma. Ele suspirou, parecendo mais cansado do que nunca. "Eu devia ter te avisado. Deveria ter queimado aquilo há muito tempo." Aquele espantalho era parte de uma história da família antiga que morou lá antes de nós. Diziam que ele guardava um segredo, algo que deveria ficar enterrado. A verdade, então, era que o espantalho não era um simples ornamento, mas uma espécie de marco, uma presença que os antigos donos haviam deixado para trás. Nestor disse que nunca soubera exatamente o que era, mas que acreditava que o espantalho carregava o que restava do passado sombrio daquela família, preso ali, silencioso, até que eu, em minha ignorância, o despertasse. Minha vontade era de pegar o carro e nunca mais olhar para trás, mas algo me forçou a sair e a me aproximar. Conforme caminhava até o espantalho, uma sensação de déjà vu me dominou. Parecia que cada passo era um convite para o desconhecido, para algo que eu não conseguia entender. Ao ligar o motor e começar a me afastar, olhei pelo retrovisor uma última vez. O espantalho ainda estava lá, imóvel e distante. Mas por um segundo tive a impressão de que sua cabeça se inclinava levemente, como num último aceno silencioso. Foi quando percebi a verdade que até então me recusava a aceitar. Não importa onde eu fosse, eu sabia que aquele olhar vazio me seguiria, que o espantalho continuaria a aparecer. Em algum momento, em alguma esquina solitária, eu o veria de novo, observando a espreita, com seu sorriso macabro. E de um jeito que eu não sabia explicar, tinha certeza de que essa era uma vigília que jamais iria acabar.